Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra lida mais uma vez. E agora que ela foi aberta para ser explicada, pedimos, Senhor Deus, a tua orientação. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, para ouvirmos a tua voz. Recebe tudo que já foi entregue como um aroma suave aqui. E agora tire qualquer preocupação com o que está fora daqui. Que a nossa mente fique aqui, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Abençoe os de casa, que possam se concentrar e sair de toda a distração, para ouvir a tua palavra e a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Esse Salmo 126 faz parte de um grupo de 15 salmos, do 120 ao 134, que é chamado, na revista corrigida, de Cântico dos Degraus, na revista atualizada, Cântico de Romagem. São salmos curtos, são salmos que não falam de detalhes dos problemas pelos quais os salmistas estavam passando. Os outros salmos não, os outros salmos são viscerais. Tem salmos de Asaf, dos filhos de Coré, e salmos de outros salmistas que falam, assim, até o que eles estavam pensando. Davi, especialmente, o Asaf é visceral. O salmista diz o que ele estava pensando e escreve. Quando eu era adolescente, eu pensava, por que ele não escondeu isso? Só estava pensando, ele escreveu, ficou todo mundo sabendo. Aí eu cresci, eu entendi, é para eu saber que são seres humanos que estão escrevendo, não são super-homens, que pensam como muitas vezes eu sou tentado a pensar, e mostra no Salmo a guinada, a virada de chave, como é que saíram daquilo. Então, em Salmos, eles falam, quando você lê Reis e você lê Samuel, os dois livros, você lê sobre as vitórias que os heróis tiveram, conquistaram. Mas quando você lê Salmos, você lê as orações que esses heróis fizeram no secreto, na intimidade. Muitas vezes o comandante do exército dizendo: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer e estou morrendo de medo, mas a tropa não pode saber. Aquele derramar, o moral da tropa fica lá em cima, mas o líder, ele está quebrado por dentro. Então os salmos são essas orações. Mas esses cânticos, cânticos de romagem, são cantados até hoje nas festas de Israel. Os outros salmos são lidos nas liturgias, mas nas festas, esses 15, dos 120 ao 134, são curtos. Eles falam dos princípios eternos que estavam em funcionamento na solução do problema. Se você olhar o 124, por exemplo, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Quer saber? Pergunta a Israel, não é a pauta do salmo. Eu vou dizer como é que eu saí disso. O Salmo 129, se você olhar aí também, muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. Israel que o diga, isso é, quer saber? Pergunte a Israel, eu vou dizer como é que eu saí disso. E olha que o salmista não estava falando de uma dor que estava doendo naquele dia, ele estava falando de uma dor que doía desde a mocidade. E ele mostra como é que ele se livrou daquele estigma, daquela memória amarga, daquele trauma que desde a mocidade, quando ele lembrava, fazia chorar. Então o Salmo conta como é que ele saiu disso. Esse Salmo foi escrito numa época muito significativa do povo de Israel. Aliás, os hebreus têm essa pegada, esse jeito de ser. O Salmo 84, Saudades do Templo, era o salmo mais cantado na Babilônia. E já era na terceira geração. Eles nunca tinham pisado em Jerusalém. Mas como é que eles tinham saudade do templo? Alguém pode sentir saudade de um lugar que nunca esteve? É aquela saudade que passava de pai para filho. Quando nascia uma criança hebreia na Babilônia, assim que ele tivesse entendimento, o pai dizia: você nasceu aqui, mas nós não somos daqui. Nós vamos voltar para casa. E lá na nossa casa tem o templo, tem um sacerdote, tem as músicas, os turnos, e contava tudo. Então essa saudade já nascia com o menino. Esse Salmo 126 foi escrito num momento muito significativo. Israel vivia lá no seu pedaço de terra, de repente eles foram invadidos por um povo chamado assírios.
Os assírios dominaram 3 anos e meio sobre Israel. E eles eram cruéis. Além de cobrar impostos pesados, pesadíssimos, eles eram maus, eles eram perversos. E aí, de repente, se levanta um povo, caldeu, que depois vem se chamar Babilônios, Nabucodonosor, e derruba todos os reinos da terra, conquista os assírios. Os hebreus eram escravos dos assírios. De repente, os babilônios fizeram os assírios escravos. E o profeta Jeremias escreve nas Lamentações: fizeram amargar a nossa vida, encheram a nossa boca com pedrinhas, e escravos dominam sobre nós. Isso é, somos escravos dos escravos. Não tinha dignidade mais na existência do hebreu. E Nabucodonosor resolve construir uma cidade que já vinha em andamento, construindo aquela planície do Golfo Pérsico, lá pelo Kuwait, hoje o Kuwait, construiu uma cidade em homenagem a um outro monumento. Ali eles tinham tentado construir, o pessoal daquela região, uma torre para chegar no céu, Babel. E Deus é que disse: o homem é um, e esse trabalho em equipe, eles não vão desistir. Vamos descer e confundir as línguas, senão eles não vão parar de tentar. Quer dizer, trabalho de equipe é forte, né? Vamos descer e confundir a língua, que aí para. Mas ali ficou conhecida aquela planície como a planície dos grandes projetos. E Nabucodonosor, então, constrói uma cidade em homenagem a Babel, que é Babilônia, conhecida como Babilônia. Era uma cidade, um monumento. E foi a primeira vez na história em que uma cidade se transformou na nacionalidade do povo. A segunda foi Roma. Quando fala do Império Romano, por que não fala do Império Italiano? Porque Roma era só a capital, mas Roma era tão grande que a cidade se tornou a nacionalidade, o Império Romano. Mas a primeira vez foi na Babilônia. Os caldeus deixaram de ser chamados de caldeus e passaram a se chamar babilônios. Agora, chamar de caldeu era pejorativo. Não, nós somos babilônios. E Nabucodonosor levou todo mundo para lá, para a terra dele. Várias nações, para mão de obra, pessoas inteligentes. Um grupo de cada nação, ele levou para a corte. Daniel e seus amigos foram parar na corte, que ele queria aprender como é que funcionavam as nações que ele estava dominando, para ele dominar melhor, para a inteligência. Eu vou pegar a melhor inteligência desse povo para eu entender como eles funcionam, para eu tirar o máximo de proveito. E aí o Daniel e os amigos foram parar na corte, Neemias foi parar na cozinha, Esté foi parar na Pérsia, Ezequiel, às margens do rio Quedar, Ageu e Zacarias entre os camponeses. Ele foi pegando a sabedoria de cada povo. 70 anos se passaram, conforme Jeremias tinha profetizado. Esse jugo, por causa da nossa desobediência, vai durar 70 anos. Então foi um exílio, um verdadeiro cativeiro, 70 anos. A primeira geração tinha esperança, a promessa do Senhor vai se cumprir. Então, 70 anos, quem foi para lá idoso já tinha morrido. Quem nasceu, quem foi na barriga da mãe já estava com 70 anos. E o pessoal que nasceu lá nunca tinha ido a Israel e não tinha aquela paixão pela promessa, dizendo: olha, eu acho que Deus esqueceu de nós aqui. Se você olhar o Salmo 137, diz que os babilônios pediam para os hebreus cantarem músicas animadas. Vocês têm tantas músicas animadas, toquem para nós aí. Eles penduravam as harpas nos salgueiros e diziam: longe de nós cantar fora de ti, ó Jerusalém, cidade santa, que se apegue a nossa língua ao céu da boca, se ousarmos cantar fora de ti, ó cidade santa. Eles perderam a vontade de cantar, a alegria foi embora, eles se sentiram esquecidos de Deus. Aliás, a única música que eles cantavam era um requiem. Eles cantavam uma canção assim: os nossos olhos se escureceram, caiu doente o nosso coração, quando não havia mais esperança. O profeta Isaías, sabendo disso, ele manda para lá dizendo: não, vocês estão cantando a metade da música. A música continua. Isaías era irônico e benditamente irônico. Ele falou: mas a música continua. Mas o Senhor é nossa esperança. Tirou das nossas sepulturas e nos devolveu a vida. Então, Isaías era músico também. Aliás, Isaías foi o criador do EAD, ensino à distância, né? Se você ler até a metade do livro, eram profecias para quem estava em Israel. Da metade do livro até o último capítulo eram cartas que ele mandava para quem estava na Babilônia. Então, o ensino à distância, EAD via Isaías. E aí virou a Bíblia deles, eles voltaram e trouxeram as cartas de Isaías, por isso que o rolo de Isaías cresceu. E Isaías, depois que eles estavam lá, 70 anos depois, achando que Deus já tinha esquecido deles, o profeta Isaías manda uma profecia. Capítulo 44 e 45, ele é tão preciso, tão ousado, que ele dá nome.
ele diz assim: assim diz o Senhor, eis que eu levanto Ciro, farei dele meu pastor, ele é meu ungido, e ele libertará o meu povo da Babilônia. Olha, capítulo 44, 45 diz aí, ele chama pelo nome. Ciro era um pagão. Ciro não conhecia Deus, mas Deus conhecia Ciro. Ciro não sabia que Deus existia, mas Deus sabia que Ciro existia. E Deus decidiu, vai trabalhar para mim e não sabe. É meu e não sabe. Vai trabalhar para o meu reino. E Ciro derrubou o Império Persa, derrubou os impérios da época, inclusive a Babilônia. E derrubou toda a Babilônia, o jardim suspenso, e conquistou a Babilônia, derrubou Nabucodonosor. Interessante é que Ciro manda um recado para os hebreus. Eu quero conversar só com hebreus na praça pública. Na verdade, agora eles eram judeus. Quando eles foram levados cativos, eles foram levados com o nome de hebreus. Chegando na Babilônia, na época do recenseamento, você é o quê? As outras nações diziam, eu sou celta, eu sou grego, eu sou isso, eu sou aquilo. E você? Eu sou hebreu de Naftali. E você? Hebreu de Issacar. E você? Hebreu de Judá. E você? Hebreu de outra tribo lá, Zebulon. 12 tribos. Nabucodonosor disse, não, é muita gente, é muita tribo. Vai ser todo mundo de Judá. E aleatoriamente ele elegeu Judá como a única tribo. Aí todo mundo, independente da tribo que nasceu, ia ser judeu de Judá. Aí nasceu o apelido judeu, era um apelido pejorativo. Era um judeu, filho de Judá. Por isso que eles vão para lá como hebreus e quando eles voltam, voltam com o nome de judeus. Eles voltam com o apelido, por conta da tribo de Judá. Mas sem saber, pela primeira vez na história, Ciro estava unificando todo Israel numa única tribo, de onde sairia o leão da tribo de Judá. Foi o único momento em que Israel ficou todo numa tribo só. E quando Ciro derruba a Babilônia, ele reúne só judeu na praça pública. E os judeus acharam que era matança. Eles disseram, Nabucodonosor era mau, não aguentou com esse é pior. E aí a surpresa deles, isso que eu estou contando, está em 2 Crônicas, capítulo 36. Ciro sobe num tablado e diz, o Senhor, Deus dos céus e Deus dos hebreus, me entregou todos os povos da terra nas mãos e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem é, pois, seu povo que queira subir, que suba, e o Senhor, seu Deus, os acompanhe, e a despesa será feita da casa do rei. E mandou cartas da Babilônia até Jerusalém, para todas as nações, dizendo, por onde passaram os hebreus, que se lhes deem prata, ouro, material de construção, mantimento e mão de obra. Eles pegaram quase tudo, prata, ouro, material de construção, mantimento, só não pegaram mão de obra. Os pagãos diziam, deixa eu trabalhar para vocês. Eles, não, a obra de Deus é feita pelo povo de Deus, pela contribuição do povo de Deus, pelo esforço do povo de Deus. Eles voltaram ricos para Jerusalém. Essa história. Quando o Ciro reúne o povo em praça pública e diz isso, e manda abrir os portões, eles ficam atônitos, falam, será que é verdade? Foi isso que eu ouvi? Ele mandou a gente embora? E ficaram, me beliscam para ver se eu estou dormindo, né? Parece um sonho, é bom demais para ser verdade. Será que ele não vai fazer como o faraó, nos perseguir para matar? Não. Quando eles descobriram que Ciro era homem de palavra, eles saíram em 3 grupos. O primeiro grupo saiu com Zorobabel, o segundo grupo com Esdras e o terceiro grupo com Neemias. Esse salmo foi escrito quando o primeiro grupo saiu, quando a notícia chegou, quando eles ainda estavam pensando que estavam sonhando. Por isso que nem precisa espiritualizar, ele diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Me belisca para ver se eu estou dormindo. Era bom demais para ser verdade. E ele continua. Então a nossa boca se encheu de riso. Ficamos rindo à toa. Ninguém recebe uma notícia boa, casmurro ali, carrancudo, né? Ninguém recebe uma notícia boa, sério, tá bom. Eu vejo os flamenguistas por aí, é meu time também, quando faz um gol, duvido que eles dizem assim, foi bom, serve. Eu tenho um vizinho que é flamenguista. Eu posso estar com a televisão desligada. Se sair um gol, eu sei quem fez o gol, quanto está o jogo e a posição do time na tabela. Porque ele chega para a varanda do apartamento dele, ele berra para o outro, para o vascaíno, meu filho é vascaíno, o vascaíno do vizinho, ouvir. E eu estou na varanda do lado, eu sei tudo, não preciso ligar a televisão. Júbilo. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Júbilo é gritaria, não tem outra palavra para traduzir, é gritaria. Então quem recebe uma notícia boa fica como quem sonha,
rindo à toa e na gritaria. Ninguém grita. Sei lá, não sei qual é o seu time, mas quando o seu time faz um gol, você não diz assim, gol. Duvido. Você vai ficar rouco de tanto falar gol. E as nações diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E eles respondiam, é verdade, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O que é isso? Quando eles foram levados cativos, manietados, aquela fila indiana, um algemado no da frente, outro no de trás, e eles iam andando, e até que se morresse alguém, o oficial só ia abrir a algema quando chegasse lá. Se morresse o prisioneiro da frente, o de trás tinha que carregar no ombro o defunto para não ficar tropeçando. É a figura que Paulo usa. Quem me livrará desse corpo da morte, né? O velho homem morto, ele tendo que carregar. E eles, quando eles passaram, as nações fizeram aquele corredor polonês e as nações vizinhas zombavam deles, dizendo, não são esses os hebreus que se diziam descendência de Jacó? Eles são os vermes de Jacó, que Nabucodonosor esmagou com a planta dos seus pés. E eles foram, vermes, vermes, vermes. Na Babilônia tiveram esse apelido de vermes. Quando Deus solta eles da Babilônia, Deus sabe o poder destruidor de um estigma, Deus sabe o poder destruidor de uma memória amarga. Ele, Deus, chama o pessoal num cantinho, Isaías 41, verso 14, e o próprio Deus diz assim, e tu, vermezinho de Jacó, nunca mais serás pequeno. Eu te farei um trilho de cortar de 2 lâminas. Quem te humilhou vai ter que te exaltar. Quem zombou de você vai ter que se curvar e saber que tu tens um Deus. E eu sou o teu Deus. Deus curou a memória amarga, chamou pelo diminutivo, carinhosamente, vermezinho de Jacó. Por isso que quando eles voltam, as nações dizem, não são esses os vermes? Eles dizem, vermezinho com muita honra. Vermezinho de Jacó. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aí você vê, versos 1, 2 e 3 vem falando de celebração, de alegria. O verso 4, ele parece que dá uma freada, tira o pé do acelerador. Se você tiver a Bíblia corrigida, ela vai ter um itálico. Se você tiver atualizada, o R vai estar em negrito, restaura. Se você tiver a Nova Almeida atualizada, vai ter 2 espaços entre o verso 2 e o verso 4, um espaçamento maior. Significa o quê? É a mudança de tom. São as marcações dos parágrafos. Significa que vai mudar de assunto. Onde tem um negrito e a Nova Almeida colocou espaço, onde tem um espaço é que vai mudar de assunto. Por isso que ele vem só celebração. No verso 4, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Restaurar o quê? O povo está alegre, vitorioso, rico. É porque eles vieram andando pelo deserto. O livro de Neemias conta que eles vêm subindo as dunas. Quando chegam, e pensando, né, o templo, os muros, as portas da cidade, o culto, a roupa do sacerdote, aquelas músicas lindas. Na última duna que eles veem a cidade, não tem muro, não tem templo, é um montão de pedras, ervas daninhas. Nos 70 anos, aquilo virou uma praça de guerra das outras nações, invasões, samaritanos. E ficou um covil de endemoniados, leprosos, bandidos. Quando eles olham aquilo, eles dizem, Senhor, será que não fomos castigados o suficiente na Babilônia? Tu nos trazes aqui para essa decepção? Será que valeu a pena? Às vezes eu vejo gente que se converteu e diz assim, né? Poxa, quando eu não era crente não tinha esse problema. Foi só me converter que virou de perna para o ar a minha vida. É porque no mundo caído, quem quer andar certo, normalmente vai andar na contramão, vai remar contra a maré. Aquelas coisas que... A transgressão, nesse mundo caído, essa nossa natureza, a transgressão é o caminho natural. Ninguém faz força para transgredir. Você faz força para andar certo. Se você não vigiar, o rio corre para o mar, você vai transgredir. Ainda mais o pessoal falou, não, faz isso, todo mundo faz, pode levar, o chefe não vai saber. Não, só negue isso aí, isso não dá em nada não, é só você... E pula isso, não menciona isso, só nega, não relata que você ganhou isso. Não. Essas coisas estão fáceis, você vai. Mas você quer andar certo, é o santarrão. Quer consertar o mundo. Aí vem a perseguição, vem desprezo. A aridez vem. E esse povo chega ali, não tem nada. Então o deserto, a caminhada, vira toda aquela alegria que mantinha ele caminhando, quando vê aquilo, aquele quadro, a situação, aí tudo vem, a aridez toma conta.
a alegria vai embora. A vida cristã não é um mar de rosas, é uma caminhada no deserto desse mundo caído. E às vezes as pressões da vida fazem o sorriso sumir do rosto da gente. O brilho no olhar às vezes apaga. Planos são engavetados, sonhos que foram roubados, traições, desentendimentos, desencontros na vida. A gente vai ficando até se ensimesmando, evitando muita gente, até com medo de confiar. A aridez vai tomando conta, o sorriso, a criatividade vai sumindo, não vou manter o que tem, não vou me aventurar em nada. Aí o salmista faz essa oração: restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Eu levei um tempo para entender isso, mas lá na geografia dá para entender. O Negueb é o deserto mais seco da Palestina, é o sul da Palestina. Eu olhava a torrente do Negueb, eu achava que o Negueb fosse um rio, mas é um deserto. Só chove de 6 em 6 anos. Quando cumpre o ciclo de 6 anos, o Negueb fica mais seco que o Saara. É o pedaço de terra mais seco do planeta. Aí, depois de 6 anos, chove 6 meses. Aquele Salmo 133, o orvalho do Hermon vem, deságua sobre os montes de Sião, né? O vento do sul traz, o que sopra do norte para o sul, aquelas nuvens pesadas do Hermon vem. Quando bate com a massa quente do Negueb, 450 quilômetros, quando bate na massa quente, deságua e cai granizo. Depois do culto, você pode olhar no Google aí, chuvas no Negueb, pedras de gelo, granizo. E quando elas caem, a terra está tão quente, o bafo é tão quente, que a terra rejeita a água, ferve como uma chaleira, fica assoviando. São 3 dias assoviando. A terra não consegue, o bafo é tão quente que aquele gelo ferve logo e vira fumaça, parece bruxas. Tanto que é uma tradução antiga de Jó, diz assim, Jó fala assim: eu estou só e habito com as bruxas do deserto. Uma das primeiras traduções de Jó. Os beduínos que moram lá, até hoje, nós somos em 2021, os beduínos que moram no Negueb, até hoje eles acreditam que na chuva as bruxas vêm dançar, porque eles não veem nada, eles escutam aquele de madrugada. Olha, tem um hotel lá, que era um convento, Santa Catarina, ele só tem térreo, né? Os quartos são geminados. Você pode ser crente, mas 3 horas da manhã, você dormindo no pé da sua janela, um assovio, você não vê ninguém, parece uma criança chorando. Você fala: Senhor Jesus, estou seu servo, me guarda, não estou vendo nada, quem que está assoviando para mim aqui? Os beduínos acham, eles fazem até oferenda para as bruxas. Depois o pessoal consertou, disse: eu habito no ermo, porque viram que era a evaporação. Depois de 3 dias, a terra começa a ceder. Aí a água desce, a água vai descendo, a água vai refrigerando a terra, depois vai alagando. No Negueb tem uma ponte. Eu olhei aquilo, perguntei a um dos guias: por que vocês fazem ponte? Por que não era melhor fazer uma estrada? No Brasil a gente faz ponte em cima de rio, em cima de outra ponte, em cima de uma rodovia. Em cima do deserto era melhor fazer no chão. Ele me mostrou uma coluna e disse assim: está vendo aquela marca cintilante lá, tantos metros de altura? Estou. Na chuva a água chega lá, encharca o deserto. E chove 6 meses torrenciais. Ventania empurra brotos e sementes, deserto adentro. Depois de 6 meses dessa chuva, aparece o arco-íris, a chuva para, você olha do monte para o deserto, tem um tapetinho verde, umas gramas germinaram, aqueles galhos, aquelas sementes, brotos germinaram. Você vê um tapetinho verde. Depois o sol logo queima, mas você vê o deserto florescer. O salmista viu isso. Por isso ele disse: faze conosco o que tu fazes no Negueb. Quando ele diz: restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb, ele está dizendo: Senhor, até o Negueb, que é chão, que não sonha, não faz planos, não sente dores, não tem alegria, até o Negueb, que não tem sentimentos, conhece a tua graça quando chove, refrigera, encharca e a vida brota. Faze conosco o que tu fazes no Negueb, quanto mais nós que somos teus filhos. A luta, a caminhada está tão intensa, a aridez está tentando entrar. Faze comigo o que tu fazes no Negueb, encharca a minha vida com a tua graça, que novos sonhos, nova criatividade, um novo brilho no olhar nasça na minha vida. E ele termina o salmo com um adágio popular na época do Neemias. Ele diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes.
A palavra-chave é enquanto. O cidadão do Salmo não pede para o planeta parar para ele descer. Ele fala, quem sai andando e chorando enquanto semeia, ele anda e chora, mas ele vai voltar com júbilo trazendo seus feixes. Essas informações que eu estou passando, você tem no Manual Bíblico da SBB, o pastor Renato trouxe alguns, tem muita coisa, se nós estamos distantes da geografia, do tempo, essas características geográficas que eu estou falando, tem tudo no Manual Bíblico da SBB, se você quer ampliar seu conhecimento, estudar sua Bíblia, entender o pano de fundo, adquira lá o manual, que eu vi o pastor Renato chegando, lembrei, tem no Manual Bíblico, não é nenhuma novidade, e é muito rico as informações. E ele conta essa história aqui, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Eu me lembro, quando era criança, passei um bom tempo em Santa Rita do Jacutinga. Até tem um irmão aqui que é de lá. Hoje de manhã, a placa do carro dele é Santa Rita de Jacutinga. Ele está aí hoje, ele estava aqui de manhã. Meu pai é de lá, e eu passava a minha infância lá. E às vezes eu ia com meu tio ia na rua, 6 quilômetros distante de onde a gente morava, comprava saco de cimento, botava sementes, colocava aquilo nas costas, e eu ia na frente com a cavadeira fazendo aquelas búlicas, e ele ia atrás colocando as sementes. 3 meses depois, ou 6, dependendo do que a gente plantasse, eu ia com ele de novo pelo mesmo caminho, com um braço assim, uma criança. Ele ia colhendo e ia jogando no meu braço, e os feixes não pesavam. A bênção do Senhor enriquece, com ela não traz pesar, né? Ele ia colhendo, colocando no meu braço, eu uma criança. Deus transformava o fardo em feixes. Aquilo que fazia pesar e chorar na colheita. Aquilo que foi sofrimento um dia, num testemunho de alegria. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Eu não sei o que tem sido um peso para você, você de casa que está acompanhando, mas eu sei que o nosso Deus, o Deus que está aqui, é o Deus especialista em transformar fardos em feixes, em transformar a decepção, a dor, o sofrimento de hoje no testemunho de vitória de amanhã. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Talvez você precise fazer a oração do salmista. Senhor, faze comigo o que tu fazes no Negueb. Reescreva a minha história, transforma o cenário, faze nascer a vida novamente nessa minha existência que a aridez está tentando destruir. Eu trabalhei no rádio há muito tempo, e eu entrevistei na Rádio Bandeirantes, o tempo que eu trabalhei na Bandeirantes, eu tinha um programa de entrevista de manhã. Entrevistei um rapaz, o Hidekazu Takayama, um japonês. E até foi difícil terminar a entrevista, deu um nó aqui. Ele era budista, estudante de medicina, 6º período de medicina, lá em São Paulo, no interior de São Paulo, e era época de provas. E um colega dele, de turma, um crente pentecostal, muito animado, disse para ele, Takayama, vamos na minha igreja fazer uma campanha de oração, tem reunião de oração quarta-feira, vamos lá orar para Deus abençoar a gente na prova. O Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar de todas as coisas, isso deve incluir a matéria de prova. Vamos pedir para fazer a gente lembrar a matéria de prova. Eu já tenho meus rituais lá no budismo, mas vamos lá, vamos comigo. Oração não quer demais. Então, até para se livrar do crente, do colega de turma, ele foi, falou, eu vou, mas não me chama mais. Ele foi, ouviu a pregação e se converteu. Chegou em casa, falou com o pai, pai, eu sou cristão, dei meu coração para Jesus, agora eu sou crente. O pai disse, não, você é budista. O pai tem 2 metros de altura, faixa preta em karatê, o sacerdote budista, treinando ele para ser o substituto. A discussão foi até umas 3 da manhã. E o pai disse assim, olha, não tem jeito, você não vai mudar de religião, então mude de nome, não use mais o nosso sobrenome. Você não é mais um Takayama. O budista, quando corta mesmo. E o pai pegou uma mochila dele, abriu a gaveta, pegou umas peças de roupa, colocou na mochila, jogou na rua e disse, vai embora. Mude de nome. E o pai, 4 da manhã, ligou para todos os parentes, acordou todo mundo, ó, não receba o Hidekazu aí. Ele não é mais um Takayama, ele é cristão agora, não o receba aí. Ele, sabendo disso, não procurou parente nenhum, foi para a rua pegar carona. Passou um caminhoneiro, viu ele assim, bem arrumado, viu? Falou, não deve ser nem bandido, nem menino de rua. Arriscou, deu carona, vai para onde? Falou, eu fui expulso de casa. E está indo para onde? Para qualquer lugar. O motorista disse, eu estou vindo de Belém, com madeiras, eu vou para o Paraná, depois eu subo com grãos, mas eu vou ficar 15 dias lá. Falei, é para lá que eu vou também.
Pegou carona, foi para o Paraná, Cascavel, cidade de Cascavel, interior do Paraná, 7 da manhã. Se já é frio normalmente, imagine 7 da manhã, naquele inverno, o Takayama lá. O motorista falou, vou ficar aqui, agora daqui a 15 dias é que eu subo. Ele estava, muito obrigado, já cheguei. Sentou numa praça, vazia a praça, ele com o Novo Testamento cinza, que ele ganhou na igrejinha. Uma voz falou para ele assim, prega, prega. Ele falou, não viu ninguém, prega. Ele subiu no banco da praça e começou a ler João 3,16, que foi o texto da conversão dele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que aconteceu foi o seguinte, as crianças estavam indo para a escola e as crianças nunca tinham visto um japonês de verdade. Só na televisão, lá, Jaspion, Jiraiya, essas coisas. E virou até um japonês de verdade na praça, com o olho puxado e tudo. Ele fala, botei a mão nele, é de verdade. A criançada correu para ver o japonês de verdade. E com as crianças vieram os pais. Seu filho vai aonde? Vai ver um japonês de verdade. E foi os pais também. Juntou-se gente assim, apareceu o João Batista pregando no deserto, depois começou a chegar gente. E o Takayama lendo. Fez apelo, um montão de gente se converteu, ele não sabia orar, mas ele orou do jeito dele. Um presbítero da Assembleia de Deus que estava na multidão disse assim, o irmão de qual igreja? Ele disse, da Igreja de Jesus. Mas qual denominação? Eu não tive tempo de entrar em nenhuma. O presbítero, muito esperto, falou, então o irmão, a partir de hoje, é da Assembleia de Deus. Foi assim que ele foi recebido. Ele falou, tá bom. E o presbítero, muito comunicativo, foi, olha, a casa do zelador está vazia. Você vai morar lá. Tem água quente, tem uma cama com lençol branquinho, esticado, e vamos fazer um café da manhã. Ele já foi batendo palma na casa dos irmãos. Irmão, o missionário chegou, vamos tomar o café da manhã. Leva o pão. Ô irmão, o missionário chegou, leva o leite. Ô irmão, o missionário chegou, leva o café. E leva o queijo. Fizeram um café da manhã para o missionário. E ele orou e falou, Senhor Jesus, muito obrigado, porque eu fui despedido, fui expulso, chego aqui, encontro uma família, essa comida toda, uma cama e uma água quente. Muito obrigado. E o presbítero disse, nós vamos começar uma série de conferência hoje. E o irmão prega, até domingo. E era uma segunda-feira. De segunda a domingo, uma série de conferências, e você prega. Ele falou, mas eu só sei esse versículo. Eu disse, pregue esse. E de segunda à noite, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Terça, deu o seu Filho unigênito para que todo que nele. Quarta-feira, Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo que nele não pereça, mas tenha vida. E gente se convertendo. Foi assim aquela semana. 3 anos se passaram, ele fez curso por correspondência, seminário, se formou, foi ordenado pastor. Numa noite ele está rolando para lá e para cá na cama, 3 da manhã, levanta e falou, Deus me acordou para orar. Orou pela lista de oração, Senhor, muito obrigado, tá, entrega os nomes e tal. Agora, me dê sono. Eu estou falando porque eu já orei pela lista hoje de manhã, me deram uns papéis de oração aqui, 2 irmãs, uma para orar pela filha e a outra pela vida dela. Só para prestar conta. Eu orei, tá? Aqui. E ele orou, e o sono não veio. Ele foi até de manhã acordado, saudade de casa. Ele falou, Senhor, não faça isso comigo. Minha vida já tomou um rumo, ministério, não posso sentir saudade de casa. Tu conheces a minha família, meu pai e a família é budista. E se eu voltar lá, meu pai me bate, olha o tamanho dele. Mas não teve jeito, Deus não tirou a saudade. Takayama voltou para casa. Pegou um ônibus do Paraná para o interior de São Paulo, onde eles moravam, e ele foi da rodoviária até o bairro que ele morava a pé, para pegar coragem. E uma perna, aleluia, a outra, glória a Deus. Ele andando e orando, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E a oração dele era, Senhor, permite que minha mãe atenda a porta, porque eu vejo mamãe. Quando meu pai vier, me der o soco, pelo menos eu vi ele também. Porque se meu pai atender primeiro, eu não vejo mamãe. E ele foi, mamãe atenda a porta, mamãe atenda a porta. E bateu palma em frente à casa. Quem abre a escotilha, a janelinha da porta? O pai. E o pai vem aquele gigante andando e falou, Senhor, tá bom, ano que vem eu volto para ver mamãe. Ele baixou, né, o budista não encara o mais velho assim, o japonês, ele baixou. E viu os pés do pai chegando e já se preparou para o golpe, já trancou os olhos, falou, vai ser um só. E o pai falou, o que você veio fazer aqui, rapaz? Ele disse, pai, eu já estou saindo, eu já estou indo embora. Me permita só levantar o rosto e olhar nos seus olhos. Eu só quero ver se o senhor está mais velho, matar a saudade do seu rosto. Ano que vem eu volto para ver mamãe. O senhor me permite? O pai falou, levanta a cabeça, rapaz. Pode me saudar com a paz do Senhor. Eu também sou teu irmão em Cristo.
O pai falou: quando você saiu dessa casa, sua mãe e eu ficamos pensando, como é que alguém troca tudo por uma fé? Nós não entendemos. E fomos na igrejinha. E nós também nos convertemos. Só que nós não tínhamos seu endereço para te avisar que nós éramos crentes agora. Essa semana, o pastor ensinou sobre jejum e oração de intercessão. Sua mãe e eu estamos em jejum e orando. Senhor Jesus, tu sabes onde está o nosso filho. Acha ele para nós e traz de volta. Então você chegou aqui como resposta de oração. Me dê um abraço de irmão para irmão e de pai para filho. Hoje ele é pastor em Curitiba e o pai é pastor auxiliar. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu não sei quanto tempo você andou e chorou semeando, mas acabou o choro. O Senhor mandou dizer que é hora de voltar e recolher os seus feixes. Deus transforma fardos e lágrimas em feixes, em resposta de oração, em testemunho.